A cadência se refere à velocidade de execução dos movimentos. Então, numa cadência comum, nós temos 4 dígitos. Cada dígito desse representa os segundos e cada dígito desse representa uma fase do movimento. O primeiro dígito se refere à fase excêntrica de qualquer movimento. Então, quando você está deixando o peso, por exemplo, no agachamento, quando você está descendo no agachamento, é o dígito 1, que é o tempo que você vai levar para fazer a fase excêntrica. Então, você tem 1 segundo para descer no agachamento. No supino reto, seria 1 segundo para descer a barra. Na puxada na frente, você teria 1 segundo para soltar a barra. Então, a fase excêntrica se refere à fase, entre aspas, mais fácil do exercício. O segundo dígito é a fase de transição entre a fase excêntrica e a fase concêntrica. Ou seja, no agachamento, o segundo dígito representa quanto tempo que você tem para passar da fase excêntrica para concêntrica. Ou seja, você tem 0 segundos para ficar lá embaixo. Se aqui fosse um 2, por exemplo, você teria 2 segundos para passar da fase excêntrica para a fase concêntrica. Então, 2 segundos de transição. Como aqui no nosso exemplo é 0 segundos, você tem que descer e imediatamente voltar. Você não pode ter uma pausa lá embaixo. O terceiro dígito se refere à fase concêntrica, quando você vai empurrar, quando você vai fazer mais força na repetição, no movimento. No agachamento, a fase concêntrica é quando você está subindo. No supino, é quando você está empurrando a barra. Na puxada, é quando você está puxando a barra. Então a fase concêntrica no nosso exemplo tem 1 segundo, ou seja, é rápido para puxar, é rápido para subir no agachamento. E o último dígito se refere à transição da fase concêntrica para a fase excêntrica. Ou seja, você subiu em 1 segundo e tem 0 segundos para ficar aqui em cima. Ou seja, quando você tem 2 zeros de transição, você não tem pausa. Nem na transição de fase excêntrica para concêntrica, nem de concêntrica para excêntrica. Outra cadência muito utilizada é a 20-20 ou 20-10. Ou seja, você tem 2 segundos de fase excêntrica no agachamento, você vai descer devagar, não tem pausa lá embaixo, ou seja, desceu tudo, volta rápido, porque são 0 segundos de transição e 2 segundos para subir, ou seja, é o mesmo tempo para subir e descer, e os 2 zeros significa que não tem pausa. No nosso outro exemplo, a cadência, a velocidade para descer é a mesma desse exemplo. Você tem 2 segundos para descer no agachamento, para descer a barra, para soltar a barra na puxada, 0 para transição de fase excêntrica para concêntrica e 1 segundo para concêntrica, ou seja, agacha devagar, sobe rápido. Agacha devagar, sobe rápido. No supino, sobe rápido a barra, desce a barra devagar. Na puxada, puxa rápido, volta devagar. Agora sim a cadência ficou mais clara para você, não é mesmo? De qualquer forma, chama o seu professor lá no chat caso você tenha alguma dúvida. Vou ficando por aqui, um abraço, fui!